Olá, meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cristãos de Verdade Oficial. E cerimônia de crisma é interrompida pela vigilância sanitária, em Botuverá, lá no sul, não é? A paróquia São José, localizada em Botuverá, estava organizando sua tradicional cerimônia de crisma para 78 pré-adolescentes, no sábado 28 de novembro agora de 2020. Seria o grande dia, mas a cerimônia presidida pelo arcebispo da diocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Chonk, foi interrompida pela vigilância sanitária da cidade, para surpresas de todos. Motivo: a reunião não poderia acontecer devido às portarias que proíbem a realização de eventos em Santa Catarina por conta da pandemia, e o crescente número de casos da doença. De acordo com o pároco, o padre Paulo Riffel, tudo causa estranheza. Nós tínhamos programado o crisma há um bom tempo já, juntamente com o arcebispo da nossa diocese. Estava tudo organizado, a vigilância veio inclusive na quinta-feira, 26, de manhã, olhou, ajudou a organizar os espaços, depois de noite, sem me comunicar nada, mandaram uma mensagem por WhatsApp que deveria ser cancelado. Eu pensei, mas não pode. Então, na sexta-feira pela manhã, eu marquei um encontro com o prefeito, conversamos, analisamos, juntamente com o jurídico, e foi então liberada a celebração. E nós observamos os 30% do culto religioso da Santa Missa, com 1.200 lugares, ocupados então por 312 lugares. Então, tudo estava correndo da melhor forma possível. E na metade da missa veio então a Secretaria da Saúde, com a vigilância e com um policial para interromper a celebração. Conseguimos levar até o final da crisma, sendo crismados os participantes, como também na hora da comunhão foi nos avisado que iriam entrar os policiais. Então o bispo decidiu então fazer a oração final, agradecer e dar a bênção. O padre chegou a divulgar um vídeo informando que a crisma iria acontecer, mas pediu que os participantes não fizessem eventos festivos, o que está proibido pelas portarias do Estado. E ele fala que é um atentado contra a fé católica, claro, De acordo com o padre, os pais e padrinhos, além dos crismandos, foram impedidos de comungar. Foi um atentado contra a fé católica, contra os nossos católicos de Botuverá. Foi um sacrilégio, foram impedidos de comungar. Fico muito triste. O bispo, que é a autoridade máxima, em nenhum momento foi notificado ou comunicado antes. Pegaram ele de surpresa. A cerimônia da crisma foi realizada no salão da igreja, o que, por interpretação da vigilância, segundo o padre, passou a ser visto como um evento. Eu tenho um sentimento de indignação, de falta de respeito. Me senti humilhado, muito triste. Saí chorando. Nossa, como pode ter acontecido isso? Mas estou firme e forte pela causa de Cristo, pela fé em primeiro lugar, afirma o padre Paulo. Para ver a notícia na íntegra, vou colocar o link no primeiro comentário aqui do vídeo, ok? Mas por aí, vocês veem o que aconteceu. Teria a cerimônia de crisma, eles já tinham combinado tudo, só que infelizmente no meio do caminho, a vigilância entrou no meio. Os policiais iriam interromper a cerimônia, interromper a missa, e de certa forma interromperam. Os jovens conseguiram se crismar, mas não conseguiram comungar. Foi um atentado à fé, interromperam, isso foi um ato de cristofobia, ok? Porque nós vemos, a pandemia, quantas e quantas pessoas estão aglomeradas em várias situações aí no dia a dia, nos bancos, nos mercados, dentro dos ônibus, nos bailes funks, todo fim de semana, festas, e ninguém faz absolutamente nada. Aí quando vai na igreja um evento que é muito importante para a nossa fé, como um crisma, como a Santa Missa, a comunhão, a Eucaristia, eles querem interromper. Isso não é a primeira vez, isso já aconteceu em outras situações, um padre fazendo uma live com algumas pessoas, em alguns lugares aqui do Brasil, e chega a polícia para interromper a live, interromper a missa. Então isso é um ato de atentado contra a fé cristã, contra a fé católica, Então, até quando vamos ver isso? Isso é
vontade de muitos políticos, de muita gente, destruir a fé católica, destruir a igreja, impedir que a missa aconteça. Por eles, a missa nunca seria feita, não voltaria. Graças a Deus, nós, em alguns lugares do Brasil, temos a Santa Missa, como aqui em São Paulo, como em vários lugares, tem as suas restrições. Infelizmente, está voltando as restrições, né? Não é novidade para ninguém. Passou as eleições, voltou as restrições. Aqui em São Paulo voltou para a fase amarela, né? Mas nós sabemos que muito em breve vai fechar o comércio, mesmo falando que não, mas o comércio irá fechar novamente devido ao crescimento dos casos, né? Tudo isso é política, tudo isso é usando a doença como jogada política. Eu não duvido da existência da doença. Eu conheci pessoas que tiveram doença, minha vizinha mesmo faleceu há pouco tempo com a doença. Pessoas da igreja onde eu frequento pegaram a doença. Então, ela existe. Inclusive, ela foi inventada, inclusive ela foi feita em laboratório, né, pelo aquele país que a gente conhece muito bem, com o intuito disso, de derrubar governos, fazer um caos para depois trazer a solução. Coisas da nova ordem, né? E foi a jogada de mestre, né, deles para mudar o mundo, né? O mundo mudou e não vai voltar ao normal, né, depois desta doença. Então, infelizmente, nós temos que seguir firmes e fortes, e o foco deles é a destruição da igreja, a destruição da fé, dos pilares da fé. Mostrar para o povo, mostrar para as pessoas que eles não precisam mais ir para a igreja, não é? E nós temos que provar o contrário. Precisamos ir para a igreja, precisamos de força, precisamos de Deus, não é? E o homem, com esta pandemia, está querendo nos afastar mais de Deus, não é? As autoridades não estão deixando que o seu povo cultue a Deus, né? Reze, entre no seu templo, na igreja. Enquanto tiver uma hóstia, enquanto estiver o padre elevando a Eucaristia, lá está Cristo, lá está Jesus, lá está a Santa Missa. Mas o que eles querem é acabar com a Santa Missa, não é? É um absurdo, uma indignação no que aconteceu lá, né? É algo terrível, mas infelizmente é o que eles querem. Rezemos em reparação a tudo isso, lá na igreja de Botuverá, né? O Padre Paulo, não é? Se ele quiser ver esse vídeo por acaso, quiser se comunicar conosco aqui, quiser falar alguma coisa, esteja à vontade, né? Da paróquia São José, lá em Botuverá, que fica em Santa Catarina, ok? Então é isso, meus irmãos, rezemos em reparação a esses absurdos, a esses sacrilégios, amém? Então que Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo.